Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, esse é o nosso programa, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você gratuitamente um curso de Teologia Reformada. Esse é o nosso 24º programa e depois de gastarmos 5 programas tratando sobre a doutrina da criação, hoje nós daremos início a um novo tópico da teologia, que é a doutrina da providência. Nós vamos gastar, já adiantando para você, nós vamos ter 2 programas, parte 1 e parte 2, para tratar desse importante tema que é subsequente à doutrina da criação, vem depois da doutrina da criação e fala sobre a providência de Deus. Dito isso, então, vamos às nossas considerações iniciais sobre a doutrina da providência de Deus. Quero começar com uma frase de um estudioso lá do século II da era cristã, o Irineu de Leão. Ele dizia o seguinte sobre a providência de Deus: o Criador deste universo exerce sua providência sobre todas as coisas e organiza os acontecimentos de nosso mundo. Então, essa frase do Irineu, desse estudioso tão importante na história da igreja, para a teologia cristã, essa frase expressa, em boa parte, o conteúdo daquilo que nós vamos tratar. O fato de que Deus, que é o Criador deste universo, ele exerce a sua providência, o seu cuidado, a manutenção sobre absolutamente todas as coisas, toda a criação, e ele organiza os acontecimentos de nosso mundo. Nada escapa ao controle soberano de Deus em relação àquilo que ele criou, em relação a absolutamente tudo. Ainda nas considerações iniciais sobre a doutrina da providência, a fé cristã, aquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas, o conteúdo das Escrituras Sagradas no que se refere à criação e à providência, se opõe tanto ao panteísmo, que nós já falamos em outras aulas, E por que se opõe ao panteísmo? Porque o panteísmo ele confunde Deus com o mundo, Para o panteísmo, esse modo de pensar, a gente poderia chamar essa filosofia de vida, essa religião filosófica ou filosofia religiosa, o panteísmo ele acredita que tudo é Deus, porque tudo foi criado por Deus, tudo também é divino, no sentido de que tudo é Deus, Então, a fé cristã ela se opõe ao panteísmo, porque o panteísmo confunde Deus com o mundo, mas a fé cristã também não se opõe somente ao panteísmo, se opõe também ao que é conhecido como deísmo, que separa Deus totalmente do mundo. Quem de nós não ouviu aquela teoria do relojoeiro, o relojoeiro cego, o fato de que Deus ele dá corda no relógio, como se a criação fosse um relógio, que Deus deu corda e depois de ter dado corda, ele saiu e abandonou, deixando que o relógio ou a criação andasse ou caminhasse, seguisse a sua existência a partir das leis naturais, enfim. Então, a fé cristã ela se opõe tanto ao panteísmo quanto ao deísmo. Panteísmo confunde Deus com o mundo. O deísmo, ele separa totalmente Deus do mundo. E nós vamos ver isso com detalhes um pouco mais à frente na nossa aula, mas só introduzindo, fazendo essa consideração geral sobre o que nós vamos ver, sobre estudar juntos sobre a providência de Deus. Uma terceira consideração inicial é que a expressão providência, a expressão providência, ela não se encontra nas Escrituras. Ela é um dos termos teológicos que não se encontram nas Escrituras. Assim como nós vimos quando nós estávamos estudando a doutrina da Trindade, a expressão Trindade não está nas Escrituras, embora o seu conteúdo seja totalmente escriturístico. E a mesma afirmação nós podemos fazer aqui quando nós nos debruçamos sobre a doutrina da providência. O termo providência não está nas Escrituras, mas a realidade que é expressa na doutrina da providência, ela é totalmente escriturística. A doutrina da providência também, basicamente, ela diz respeito aos meios que Deus provê para alcançar os propósitos do seu governo, e ela diz respeito também ao cuidado que Deus manifesta por todas as suas criaturas.
E nós vamos ver isso com detalhes também daqui a pouco, quando nós estivermos estudando de maneira um pouco mais pormenorizada os detalhes, o que quer dizer, né, quais são as implicações do estudo da doutrina da providência de Deus. E por fim, a última consideração inicial, antes de nós tentarmos entender, né, buscarmos entender a doutrina da providência de modo um pouco mais específico, quero afirmar aqui que o nosso estudo a respeito da providência ele vai ser dividido basicamente em 3 grandes tópicos. Primeiro tópico, que nós vamos ver no programa de hoje, é a doutrina da providência em geral. Nós vamos especificar alguns detalhes, mas ainda vai ser a doutrina da providência, nós vamos estudar a doutrina da providência de forma bem geral. O segundo grande tópico, nós vamos ver os elementos da providência em particular. E, por fim, o terceiro tópico, as providências extraordinárias ou os milagres. Então, nós vamos ter 2 programas. O programa de hoje, que nós vamos tratar da providência de Deus em geral, e depois, no segundo programa, nós vamos tratar desses últimos 2 tópicos, os elementos da providência em particular e as providências extraordinárias ou os milagres, né? Então, vamos lá. Depois dessas considerações iniciais, vamos ver os aspectos gerais, né, e depois especificar um ou outro detalhe sobre a doutrina da providência. O Berkhof chama aqui de a providência em geral. Quando eu cito Berkhof, né, só para aqueles que de repente estão conhecendo o nosso curso agora, o nosso programa agora, o Sã Doutrina, o livro, embora nós utilizemos uma bibliografia razoavelmente vasta, teológica que serve de base para nossas aulas, né? Nós utilizamos como livro-texto, o livro base, o Manual de Teologia Cristã do Luiz Berkhof. Ele é o livro básico, mas hoje mesmo, né, no final da nossa aula, no final do nosso programa, eu vou fazer mais 2 indicações para você, se você quiser ampliar, né, aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, né, o seu entendimento sobre esse assunto, nós vamos indicar outras fontes bibliográficas. Então, primeiramente, vamos começar com uma definição de providência. O que é providência em termos teológicos? Providência divina, é assim que Luiz Berkhof define. Providência divina, e esse texto vai estar projetado aí para você, tá? Providência divina é aquela obra de Deus pela qual ele preserva todas as suas criaturas, está ativo em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas para o seu fim estabelecido. Tá? Então, perceba que nessa definição, o Luiz Berkhof ele destaca 3 elementos presentes na providência de Deus. O primeiro elemento que ele destaca é a preservação, né? Na providência, Deus preserva o ser. Um segundo elemento é a cooperação, quando ele usa a palavra está ativo. Então, existe uma cooperação referente à atividade de Deus. A providência de Deus pressupõe preservação, pressupõe cooperação. Deus está ativamente interessado na manutenção, na continuidade daquilo que ele mesmo criou. E, por fim, pressupõe também governo. Deus governa a sua criação, Deus governa a sua criação de modo providente, dando direção, né? O mundo não está desgovernado, o mundo é governado por um Deus soberano e ele que dá direção a toda a realidade, ok? Vejamos agora então os conceitos, pelo menos 2 conceitos que nós já vimos e agora com um pouco mais de detalhes. 2 conceitos errôneos quanto à natureza da providência. Quando nós refletimos sobre providência, nós podemos pensar de modo que honra as Escrituras, esse é o nosso objetivo, né, no curso, e podemos pensar também de uma maneira que é dissonante, né, que não se sintoniza com as Escrituras. Então, nós vamos destacar aqui 2 conceitos errados a respeito da natureza da providência. O primeiro conceito é o conceito deísta, que nós já citamos, e agora eu quero repetir com alguns detalhes para você. O primeiro conceito, então, errado, quando nós pensamos na natureza da providência, na natureza do cuidado que Deus exerce naquilo que Ele mesmo criou, o primeiro conceito errado é o conceito deísta. O que nós queremos dizer com isso, quando nós falamos do conceito deísta? Vamos relembrar, então. De acordo com esse conceito, né, com o deísmo ou conceito deísta, o interesse de Deus pelo mundo, ele não é um interesse exercido de forma particular, mas de forma bem geral, bem genérica. Deus tem interesse no mundo?
Se você perguntar para um deísta, tem interesse. Mas de forma particular, não, de forma bem genérica. Então, de acordo com o deísmo, Deus criou o mundo, tá? Ele estabeleceu suas leis, ele colocou o mundo em movimento, mas depois se afastou dele. Somente quando algo sai errado é que Deus volta e intervém. Mas, no geral, Deus não está preocupado de modo específico com o mundo. Deus está afastado dele. Nesse conceito, fazendo uma metáfora ou uma analogia aqui, o mundo é como uma máquina que Deus, né, ligou e deixou funcionando, e não como um navio que ele pilota dia após dia, sem dormir, né? Então, se a gente pudesse fazer uma metáfora, uma delas seria essa daí. Segundo o conceito deísta, Deus criou o mundo, né, deu corda no mundo, depois se afastou. Somente, de repente, quando esse relógio parar, né, esse mundo parar, ele vai lá, vê o que está errado, intervém de modo ao mundo voltar a funcionar e depois sai de novo, sai de cena, fica longe, né? Ele não é um Deus providente. Então, nesse caso, Deus é como Deus não. O mundo seria como uma máquina que Deus deu corda e depois saiu, e não como um navio que ele tem que dirigir dioturnamente, né? De dia e de noite, sem dormir. Então, o primeiro conceito errado é o conceito deísta. Mas há um outro conceito também equivocado, né, que nós discordamos, que a Bíblia não dá base, que é o conceito que nós já citamos, que é o conceito panteísta, né, o panteísmo. Então, de acordo com esse conceito, não existe distinção entre Deus e o mundo, entre o Criador e aquilo que o Criador fez, tá? Ambos, Criador e criatura, ambos, Deus e o mundo, eles são idênticos, e nessa forma de pensar, não existe lugar para a providência entendida como a Bíblia ensina, tá? Então, no conceito panteísta, Deus é o autor direto, de tudo o que acontece no mundo. Deus é o autor, para o panteísta, se ele for coerente com a sua teoria, ele vai ter que admitir que Deus é o autor direto, faço questão de frisar essa expressão direto, de tudo o que acontece no mundo. Então, até os atos que se atribuem ao homem são, no fim das contas, atos de Deus, né? O homem é como se fosse um robô, um ser autômato, né? Sem liberdade moral. Então, o homem não tem, de acordo com a visão panteísta, o homem não é um ser moral, livre, e não é responsável pelos seus atos. Porque tudo, no final das contas, tudo é um resultado direto da ação de Deus. Então, essas são duas formas de pensar a natureza da providência que estão equivocadas, melhor dizendo. A visão panteísta e a visão deísta da natureza da providência. Quais são os objetos da providência? Quais são os objetos da providência de Deus? Então, quando nós estudamos a doutrina da providência, costuma-se distinguir a providência em pelo menos dois tipos, e às vezes até em três. Nós vamos citar aqui, tá? Primeiro tipo de providência seria a providência geral. E a providência geral indica o quê? Indica o controle de Deus no universo como um todo. Agora, existe também a providência especial, que indica o controle, o cuidado de Deus, né, o Criador, com cada uma das partes da criação. Então, ok? Espero que tenha dado para entender. Quando nós falamos da providência, né, especificamente dos objetos da providência, nós podemos dividir didaticamente em dois tipos de providência. Providência geral, cuidado que Deus tem em relação a todo o universo, de forma geral, e providência particular ou especial, cuidado que Deus tem com cada uma das partes da sua criação. Agora, existem alguns autores, isso não é tão popular, alguns também falam de uma providência muito especial ou muito particular, que seria o quê? A providência muito especial, muito particular, indica o cuidado de Deus com os seus filhos, de forma especial, muito particular. Tá? Didaticamente, então, você pode pensar nessas categorias. Vamos ver agora uma série de textos que mostram, né, uma série de textos escriturísticos, obviamente, que ensinam claramente o governo providencial de Deus e o seu controle sobre tudo aquilo que ele criou.
Né? Será que a doutrina da providência é uma invenção humana, né? Uma invenção de alguns teólogos, um determinado período da história da igreja, ou é algo que pode ser provado de modo claro nas Escrituras? Né? Claro que pode ser provado de modo muito claro nas Escrituras, e nós vamos ver alguns tópicos e os respectivos textos que dão base para esses tópicos. Então vamos lá. Primeiro, vejamos o cuidado providencial de Deus, o seu controle sobre o universo em geral, e você acompanha aí na sua tela, né, no seu computador, onde você estiver assistindo, no seu celular, os textos que nós vamos ler. Então, em primeiro lugar, controle de Deus, providência dele sobre o universo em geral. Salmo 103, 19. Lá está escrito assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Efésios 1:11. Está escrito assim: nele, né, aqui no caso é Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus, ele exerce sua providência, né? O Deus triuno, ele exerce a sua providência, o seu cuidado, o seu controle sobre o universo de forma geral. Esses são dois textos que mostram essa realidade. Agora Deus exerce também o seu controle, o seu cuidado sobre o mundo físico, especificamente. Salmo 104, 14. Lá está escrito assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Então, o cuidado, o controle de Deus sobre o mundo físico, no caso aqui sobre os animais, as plantas e a terra. Né? E aquilo que aquilo que o homem planta também. Deus providencia a continuidade da sua criação, das suas criaturas, exercendo o seu controle sobre o mundo físico. Mais um texto que fala sobre isso, Mateus 5, 44, 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então Deus controlando, né, dando manutenção, né, na sua criação, e aqui especificamente no domínio, né, domínio soberano sobre o sol e sobre as chuvas, o mundo físico. Mais um tópico, né, o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre a criação bruta, especificamente sobre a criação bruta mesmo. Salmo 104, 21, né, sobre os animais aqui no caso. Lá está escrito assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Salmo 104, 27 e 28. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Então, cuidado de Deus sobre a criação bruta, sobre os animais, né? E mais um texto que fala sobre esse cuidado de Deus na criação. Mateus 6, 26. Esse talvez o mais conhecido de todos, né? Esses que nós lemos. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Um texto bastante usado, né, em vários assuntos, quando nós falamos também sobre a ansiedade humana, né? Então, Jesus Cristo pede para a gente olhar para o cuidado providencial de Deus com a natureza. E se Deus cuida da natureza de forma tão providencial e soberana, como ele faz aqui, ele não vai cuidar também de uma maneira especial das suas criaturas, né? Os homens, o ser humano, o único ser, ou os únicos seres que foram criados à imagem e semelhança dele mesmo, né? E então perceba que aqui um texto falando sobre a providência de Deus diretamente sobre a criação bruta, mas que tem implicações para o fato de que Deus é providente na vida do ser humano. Tá? Um outro tópico, cuidado providencial de Deus agora sobre os negócios das nações, né, dos povos. Jó 12, 23. Lá está escrito assim: multiplica as nações e as faz perecer. Dispersas e de novo
as congrega. Ou seja, Deus é soberano sobre o destino dos povos, dos países, das nações, dos impérios. Atos 15, 5, 7, lá está escrito assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason. Procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então é Deus dominando, controlando, administrando, providenciando, né? Agindo de forma providente em todos os eventos históricos, especificamente aqui do povo judeu, naquele contexto histórico específico aqui narrado em Atos capítulo 17. Próximo tópico, o cuidado providencial de Deus sobre o nascimento e sobre a vida do homem. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus, que exerce controle, domínio soberano, Deus que exerce a sua providência, especificamente aqui sobre o nascimento e sobre a vida do ser humano. Nesse caso aqui, né, falando sobre a vida intrauterina, né, e Deus é totalmente soberano, nos detalhes macro, na realidade macro e na realidade micro. Um outro texto que fala também sobre o governo providente de Deus, sobre o nascimento na vida do homem, Gálatas 1, 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então aqui o apóstolo Paulo falando também, né, desse cuidado de Deus sobre a vida humana, cuidado providente de Deus. Próximo tópico, cuidado de Deus sobre as coisas aparentemente acidentais e insignificantes. Quando nós nos deparamos com alguns acontecimentos que nós julgamos acidentais, foi um acidente. Nós achamos que foi aleatório e que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Ou então algo muito pequeno que, Deus nunca vai achar que isso tem significado, algo insignificante. São aparentemente insignificantes e acidentais. Do ponto de vista de um Deus soberano, não. Provérbios 16, 33 está escrito assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Né? Às vezes, popularmente, nós achamos que foi sorte, e usando a expressão sorte como sendo algo aleatório, onde Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Não. Toda decisão, ela está sobre o domínio soberano de Deus. Quer nós entendamos isso ou não. Né? Mateus 10, 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus é aquele que domina providencialmente sobre absolutamente tudo. Né? Ele conhece as estrelas e conhece, não cai um fruto da árvore se não for do consentimento de Deus. E aqui até os cabelos todos da cabeça estão contados. Um outro tópico, Deus também exerce o seu domínio, a sua soberania providente, na proteção dos justos. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Sono dos justos, né? Salmo 121:3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Né? O salmista lembrando do cuidado providente de Deus sobre o seu povo. E por fim, Romanos capítulo 8, versículo 28. Texto bastante conhecido. Sabemos que algumas coisas, não é assim que está escrito na sua Bíblia, não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, embora nós não entendamos, mas todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas ou ruins, né, do nosso ponto de vista, momentos fáceis e difíceis, momentos alegres e tristes, todos eles, ou melhor, nenhum deles escapa ao domínio soberano providente de Deus. Nenhum deles. Mais um tópico, o domínio soberano, né, ou a soberania providencial, melhor dizendo, de Deus, agora suprindo as necessidades do seu povo. Deuteronômio 8:3. Lá está escrito assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus cuidando providencialmente do seu povo. Em outro texto, Filipenses 4:19, lá está escrito assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus cuidando providencialmente das necessidades do seu povo, seja com o pão biológico, o pão físico, seja com o pão espiritual. Na verdade, com ambos, né? Tanto com o pão para o nosso corpo, quanto com o pão para a nossa alma, que é o Senhor Jesus Cristo. Respondendo também às orações, quando Deus responde às orações, né, Ele está mostrando o seu cuidado providencial. Salmo 65, 2 e 3, lá está escrito assim: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. E um outro texto, Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Texto bastante conhecido também. Lá está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então Deus exercendo a sua providência, né, o seu cuidado soberano com o seu povo nas orações. E por fim, o último tópico, Deus exercendo também a sua providência no desmascaramento e no castigo dos ímpios. Salmo 7, 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Né? Deus não está sem fazer nada. Deus não está paralisado. Deus tem um controle perfeito, sobrenatural e soberano sobre a vida do seu povo e sobre a vida dos ímpios também, né? E Deus exerce sua providência no que o Berkoff aqui chama no desmascaramento e no castigo dos ímpios. Tem mais um texto, Salmo 11, 6, que fala sobre essa mesma realidade. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Então, tanto essas brasas de fogo e enxofre e o vento abrasador, né, que cairão, né, que irão na direção dos perversos, elas ilustram, essas imagens aqui ilustram o cuidado soberano e providente de Deus, desmascarando e castigando os ímpios. Aproximando do final, quero fazer mais duas considerações antes de fazermos as aplicações finais. Há aqueles que creem que a natureza ela é controlada inteiramente por um sistema de leis invariáveis e não pelas mãos de Deus. Creio que nós vivemos, né, e não só hoje, de alguma forma desde a queda, né, por pessoas que não vão acreditar em Deus. Então, se elas não acreditam em Deus, elas acreditam então que o mundo existe e que ele é dirigido por forças impessoais ou por leis invariáveis, né? Então essas pessoas elas negam todas as providências especiais de Deus. Essas pessoas não creem que Deus possa fazer milagres e essas pessoas também não creem que Deus possa responder às orações. Então muitas pessoas, né, quando você pega, por exemplo, a visão naturalista da vida, né, materialista, naturalista, ateísta da vida, você chega à conclusão, né, essas pessoas vão defender, melhor dizendo,
Obviamente, elas não acreditam em Deus, não acreditam em sobrenaturalidade, nem o materialista, nem o ateísta e nem o mecanicista, né? Ele vai acreditar, o naturalista, melhor dizendo, ele vai acreditar em sobrenaturalidade. Ele acredita naquilo que é natural, aquilo que ele pode tocar e ver ou experimentar com seus 5 sentidos. Então, ele não vai acreditar em Deus, obviamente não vai acreditar no conceito de providência, que é o cuidado de Deus com a criação, obviamente não vai acreditar em milagres, né? E obviamente não vai acreditar em oração, né? Obviamente, tanto o materialista, o naturalista, o ateísta, o mecanicista, né? Aqueles que acreditam que o mundo é rígido por leis impessoais, invariáveis, eles vão, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, entrar em contradição, né? Porque o ser humano, como nós vimos lá nas primeiras aulas, ele é um ser fundamentalmente religioso. Então, a relação que o ser humano tem com a realidade é uma relação religiosa. E todo ser humano, não tem exceção, ele está numa relação com Deus, mesmo aquele que não crê em Deus. Aquele que crê em Deus está numa relação de adoração em relação a Deus. Aquele que não crê em Deus tem uma relação com Deus também, só que de rebelião. Então, quando você não admite que Deus é Deus, você vai ter que admitir que alguma coisa que Deus criou é Deus. Ou seja, ele vai divinizar algum dado da criação. A isso, a Bíblia dá o nome de idolatria. Então, todo naturalista é um idólatra, todo mecanicista é um idólatra, todo ateísta é um idólatra. Obviamente que o cristão também ele luta diariamente com idolatrias, né? Com realidades que concorrem pela fidelidade do seu coração. Mas o cristão é aquele que, pela misericórdia e pela graça de Deus, tem o seu Salvador em Jesus Cristo, o seu Redentor em Jesus Cristo, sua vida está nas mãos de Deus, o Pai, o Espírito Santo vive nele, ele tem forças para lutar e ele tem a garantia de que essa luta, ela já está vencida. Embora ele esteja ainda na luta, né, ele está lutando, né, por adorar a Deus em espírito e em verdade e contra as idolatrias, então ele tem a garantia de que essa luta ela já está vencida, mas ele ainda está na luta, tá? Então, existem essas pessoas que creem, né? Muitas pessoas que creem aí que não existe providência. Existem outros que são da opinião que, embora Deus possa controlar as grandes coisas da vida, ele não dá atenção às pequenas coisas da vida. Então, tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem outras pessoas que até acreditam, mas falam assim, ó, Deus tem controle das grandes coisas, das realidades macro, mas das micro ele não dá tanta importância, né? Qual é a avaliação que nós fazemos desse pensamento? Além de ser antibíblica essa visão, ela é antilógica, porque Deus não teria controle das grandes coisas se não tivesse antes o controle das pequenas coisas. O Deus que a Bíblia apresenta, o único Deus verdadeiro, Deus se revelando nas Escrituras, as Escrituras mostram que esse Deus é um Deus que tem controle de absolutamente tudo. Daquilo que nós entendemos, daquilo que nós não entendemos, ele tem o controle providente das grandes coisas, que nós chamamos de grandes coisas, das realidades macro e das realidades micro, tá? E agora fazendo as últimas aplicações, em primeiro lugar, é muito importante compreender que tipo de relação Deus mantém com a sua criação. Porque quando nós não compreendemos o tipo de relação que Deus mantém com a sua criação, com aquilo que ele criou, nós vamos cair ou nos erros grosseiros, ou do deísmo, ou do panteísmo, né? E hoje nós temos diversos exemplos, né, de manifestações de uma visão panteísta da vida, principalmente. Segundo lugar, a doutrina da providência mostra o cuidado soberano de Deus em relação à sua criação, tanto no aspecto geral, quanto no aspecto particular em relação ao seu povo. Então, por isso também mostra o quão importante é estudar a providência de Deus. E em terceiro e último lugar, a doutrina da providência ensina que nada, absolutamente nada, escapa ao controle cuidadoso, pormenorizado, sistemático, perfeito de Deus. Ou seja, Deus, aquele que criou a natureza, aquele que te criou, é um Deus que continua providenciando cuidadosamente a continuidade da criação e o cuidado do seu povo. Deus nunca abandona o seu povo.
Então isso deve provocar em nós temor, porque Deus realmente ele conhece e controla tudo. Isso deve provocar em nós também reverência a esse Deus que é providente na nossa vida. Isso deve provocar em nós, além de temor, reverência, gratidão. Devemos ser agradecidos a esse Deus que providencia a continuidade da nossa vida. Isso deve provocar em nós também segurança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Esteja você com saúde, com doença, esteja você perto da morte, ou você numa situação muito, muito alegre, saiba que, segundo as Escrituras, não é segundo eu, segundo as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa talvez seja uma das aplicações mais sérias, né? Mais importantes, mais confortantes da doutrina da providência, né? Deus não abandona o seu povo em nenhum momento e tudo coopera para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Então, além de temor, reverência, gratidão, segurança, por fim, consagração. O povo de Deus, refletindo biblicamente sobre a providência de Deus, além de ter tremor, né, temor, reverência, gratidão, segurança, consagração. Nós devemos nos separar para Deus, para esse Deus que nos criou e nunca vai nos abandonar em nenhuma circunstância. Por mais que às vezes as nossas emoções digam uma outra coisa, mas a verdade é que Deus, o teu Criador, o Criador de todas as coisas, Ele não abandona aquilo que Ele criou, não abandona o seu povo. Ele sempre vai estar presente, soberanamente, perfeitamente, amorosamente, paternalmente e providencialmente perto do seu povo, de modo perfeito. Então, assim nós terminamos essa primeira parte, né, essa primeira aula sobre a providência de Deus. Quero só terminar mostrando para você aqui 2 livros, né, que nós já mostramos em outras aulas. Essa daqui é a sistemática do Horton, né? No Brasil, aqui popularmente está sendo chamada assim, Doutrinas da Fé Cristã, a teologia sistemática do estudioso teólogo Michael Horton, e aqui nós temos um capítulo específico que trata da providência de Deus, ok? Então, se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre esse assunto, dê uma lida nesse livro e nesse outro livro especial, A Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, do Joel Bick e do Mark Jones, e aqui, da mesma forma, tem um capítulo especial aqui sobre a providência de Deus, como os puritanos entendiam, né, e o que eles defendiam sobre essa doutrina tão importante, tão confortante, tão que provoca tanto vigor assim, né, e encanto por Deus, o único que deve ser digno, o único que é digno de toda honra e toda glória. Assim nós terminamos então nosso programa. Leia, estude e até a próxima. Que Deus muito abençoe.